Bom, o vídeo de hoje eu quero trazer uma reportagem que saiu no G1 sobre a Azul. Eu vou dar a minha opinião sobre alguns assuntos, você também fique à vontade para opinar. Em meio à crise financeira, a Azul enfrenta denúncias sobre condições de trabalho e tem saída de pilotos, funcionários e sindicato. Dizem que o cenário atual tem levado à saída de diversos profissionais que, insatisfeitos, estariam migrando para outras empresas. Bom, o que essa reportagem vai falar no resumo? Que a Azul é alvo de reclamações de descumprimentos de normas trabalhistas, precarização de condições de trabalho de pilotos e tripulantes e queda na remuneração. O cenário atual tem levado à saída de diversos profissionais que, insatisfeitos, têm migrado para outras empresas. Por conta do processo de recuperação judicial, aeronaves foram devolvidas e rotas canceladas, fazendo com que pilotos voassem menos. Já vou começar com uma resposta. Em nota, a Azul negou qualquer irregularidade ou piora nas condições de trabalho de seus aeronautas e disse que mantém diálogo com o sindicato. Também afirmou que ajustes dos recursos humanos são normais do mercado. Vamos ver o que diz essa matéria para ver se você concorda ou não concorda. Está rolando uma ação civil pública. Pois o que está rolando? Lá os funcionários estão sendo submetidos a constantes alterações de escalas de trabalho, redução de períodos de repouso e invasão de folga sem o consentimento deles. Aí já não é um negócio muito legal, né? Vamos lá, redução de período de repouso não pode, existe, tem uma legislação para isso, não pode. Essa reportagem está falando, tal, não sei o que, enfim. Alterações de escala de trabalho, eu não sei como é que funciona exatamente essa parte para os aeronautas, mas eu acho que não pode mudar em cima da hora, vamos falar assim, que é justamente o que está sendo feito, sem o consentimento, no caso dos aeronautas. Aeronautas que são pilotos e comissários, beleza? A G1, a entidade disso, a entidade o SNA, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que a empresa tem submetido pilotos a jornadas exaustivas, o que é preocupante, corte de benefícios e salários menores do que oferecido pela concorrência. Bom, jornadas exaustivas, você já sabe porque é preocupante, a gente está falando de segurança aérea. Isso que quem está falando é o CNA, ok? Cortes de benefícios, aí já entra em questão trabalhista, nem vou entrar aqui, não sei como é que funciona, se pode cortar ou pode deixar de cortar, mas enfim. E salários menores do que oferecidos pela concorrência. Bom, ninguém vai entrar numa empresa sem saber o salário, começa por aí, certo? Então a pessoa ela acaba aceitando, sabendo que vai ganhar menos, eu acho que não tem nada de errado em relação a isso. Mas eu já vou chegar na parte bem interessante, que é a Latam, né? A gente sabe que a Latam comprou a Embraer, 24 unidades com opção para mais 50, ou seja, 74, e a Azul também voa Embraer, e a Latam está cada vez mais recebendo também os A320, a família, né? 2021, Neo e Azul também voa. Ou seja, salários menores do que a concorrência, seria menores do que a Latam e a Gol. A Gol não tem aviões que a Azul opera. Mas eu já vou chegar nessa parte. Um piloto mencionou uma debandada de copilotos insatisfeitos com a queda da remuneração e na diminuição de voos. Segundo ele, foram cerca de 40 saídas apenas em setembro. Eu não sei se esse número é bastante, se esse número é pouco, mas o que acontece com essa tal de debandada aí? Inclusive está entre aspas. Está insatisfeito com a remuneração? Opa, quase não saiu a palavra. Vai para outra empresa, completamente normal. Fala inglês de nível mundial de aviação, vai voar aí numa Emirates, uma Fly Dubai, na verdade, né? Que é uma companhia mais fácil até para entrar, mas vai em outras companhias aéreas pelo mundo que pagam salários melhores, né? Que você vai comparar salário em real com salário em dólar, não dá nem para comparar, né? Fora a qualidade de vida e tal. Então nada mais do que normal. Se a pessoa está insatisfeita, afinal de contas é uma empresa privada, assim como ela entrou sabendo o salário dela, ela pode sair a qualquer momento e não é obrigada a trabalhar. Ninguém é obrigado a trabalhar, certo? Trabalha porque precisa pagar as contas, tem filhos, precisa sustentar, né? Precisa ter uma vida. Assim, e convenhamos, pelo que o pessoal realmente fala, o salário da Azul é mais baixo do que a concorrência, e aí fica aquela, vou continuar aqui na Azul, de repente eu vou para a Latam no futuro, que a Latam está com os Embraer e chegando cada vez mais nela. É esse ponto que eu quero chegar também. Ainda de acordo com o profissional, quando a Azul operava em capacidade máxima, que não é agora, a remuneração desses profissionais era de 25% a 30% maior
que o salário base, ou seja, reduziu de 25% a 30%, o que é bastante coisa se a gente for parar para pensar. O sindicato afirma que o cenário é um reflexo do movimento vivido pela empresa em meio a um processo de recuperação judicial e a atual crise de gestão de pessoas. Bom, ainda que nos últimos anos houve uma enorme degradação das condições de trabalho dos pilotos da Azul, que passaram a sofrer com problemas de escalas que impactam a vida pessoal, pontuou em nota. Um outro funcionário reforçou que a situação provoca um peso emocional no ambiente da empresa que aponta a ser mais grave que a carga de trabalho. Também fala ali que a Azul já encerrou voos em pelo menos 14 cidades, realizou o corte de 30 aeronaves para redução de custos. Eu acho que não é bem exatamente para redução de custos. Já comentei sobre isso, tem muitas aeronaves que já estavam leasing para devolver, no caso, para os donos. Mas, enfim, vamos ver a parte que realmente interessa mais. No processo, a ação judicial, os aeronautas pedem à Azul seja impedida de alterar as escalas de voos publicadas. Dá para ser considerada justa? Dá. Seja impedida de reduzir o descanso regulamentar. Eu acho que mais do que justo, né? Tem uma legislação ali, a gente está falando de segurança de voo, tem que ter o tempo, seguir o tempo correto. Consulte os tripulantes antes de qualquer alteração na escala. Também acho justo, né? Vai que a pessoa já marca algum compromisso, alguma coisa. Se a pessoa recebe uma escala, ela faz um compromisso, a empresa altera, nada mais do que justo. Olha, pode rolar isso aí? Se ele falar ok, ele vai lá e altera. A empresa vai lá e altera. Seja impedida de aplicar sanções a quem se recusar a aceitar as alterações na jornada planejada. Bom, se isso está acontecendo, já não é uma coisa muito certa, você não concorda comigo? Outra parte importante da reportagem é jornada exaustiva e benefícios cortados. Além do citado no processo, a SNA relatou ao G1 que os pilotos convivem com escalas fadigantes ou alterações constantes em suas folgas, sendo rotineiras as mudanças de horário no início das folgas, de modo que o horário de chegada dos pilotos para... beleza. Ainda reclamações sobre alterações e perda de direitos em temas relacionados a transporte na madrugada, previdência privada, diárias de alimentação, precarização das condições de trabalho, pioras significativas na alimentação a bordo e nos hotéis de pernoite. Aqui não falou nada de como é que são esses hotéis, como é que tá essas diárias de alimentação, tá ainda meio que oculto essas informações. Vamos ver se ao longo dos meses vão ser expostas também essas informações. E aqui eu acho que é a parte mais importante. Pilotos migrando para outras companhias. Leia-se Latam. O órgão também destaca que a política salarial da empresa como parte importante da insatisfação dos aeronautas. Atualmente a Azul é a que paga os piores salários entre as principais companhias aéreas. O salário base da Azul chega a ser até 24% menor que nas concorrentes Gol e Latam, pontuou o SNA. Uma característica que também propicia essa movimentação, segundo o sindicato, é o fato de Azul operar aeronaves da Airbus, que também são utilizadas pela Latam, e isso facilitaria a migração dos pilotos entre as companhias, pois a Latam poderia contratá-los com a economia do treinamento inicial, que é reduzido, proporcionando economia de tempo e dinheiro, e sim, isso deve acontecer. Aí você imagina, você paga ali uma média 24% a menos para o teu funcionário. Não tem nada de errado. Como eu falei, a pessoa entrou lá já sabendo o salário que vai ganhar, e com certeza ela sabia o salário da Latam. Essas informações acabam correndo por aí. E para a Latam vai falar, olha, você não quer vir trabalhar comigo? Eu te pago ali 30% a mais, 24%, 30% a mais do que você ganhava na Azul. O piloto vai falar, as condições são boas, eu tenho tais benefícios, vou ter um salário maior, eu vou para a Latam. De repente, até uma possibilidade, fazer voos internacionais com 777, né? Se ele não tiver carteira, ele vai lá e vai tirar a carteira. Mas o fato dos pilotos da Azul já possuírem a carteira dos Airbus A320 Neo, e no caso dos Embraer E2, não vejo motivo para não migrar, digamos, de uma companhia para outra, caso a pessoa, sei lá, a pessoa mora em Campinas, aí de repente para ela melhor realmente é a Azul, ou de repente a pessoa mora em Brasília, para ela a melhor opção vai ser a Latam. Completamente normal, isso aqui deve acontecer. E tem profissional no mercado para, digamos depois, saiu uma debandada de pilotos da Azul para a Latam. Tem profissional no mercado? Provavelmente tem bastante pilotos disponíveis aí, sem a carteira ainda, de repente já com a carteira, que perdeu o emprego, não conseguiu outro emprego, ou não quer voar no exterior. Tem todos esses parâmetros aí que a Azul pode começar a perder
mais pilotos ao longo dos meses, aí, ao longo dos anos. E a Latam não é boba nem nada, né? É muito mais barato você já contratar o piloto prontinho ali do que pagar todo o treinamento, toda aquela fase, que demora um pouquinho. Para você sair de um Boeing para Airbus, demora um pouquinho, não é de uma hora para outra aí. No caso, falando da Gol, né? Por fim, o SNA pontuou que acompanha atentamente todas as movimentações e busca diálogos com a Azul para a resolução dos problemas, mas não tem obtido sucesso. O sindicato reforça ainda que presta todo o apoio aos aeronautas demitidos para que todos os direitos sejam preservados. Bom, tem ali uma nota da Azul, se quiser dar uma pausada aí, ou se dar uma lida completa na matéria. Ela não é muito grande, é uma matéria bastante sucinta, mas nos revela aí novos não, né? Até problemas conhecidos, comuns para quem acompanha as notícias de aviação, até, digamos, eu esperei sair num portal para ter uma fonte para me basear, porque às vezes eu recebo ali, olha, tá acontecendo isso, fulano falou isso, tá, mas daí, pô, não tem uma referência para mostrar, ó, saiu tal portal, tá ali a notícia para a gente poder comentar, então eu prefiro que saiam nos grandes portais de notícia para a gente ter um embasamento melhor para poder comentar. Tem toda essa questão de escala, essa possível demandada de pilotos aí para outras companhias que já acontecem, para que não só aqui no Brasil que vai rolar com a Latam, mas que acontece em outras companhias aéreas do mundo, que eu falei. Se eu vou ganhar mais em outro país, por que eu vou. E eu posso sair, né? De repente eu não tenho família, eu posso sair daqui, por que eu vou continuar para ganhar um salário até ali 24% menor do que a Latam, que vou ali equipamentos parecidos. Bom, deixa a tua opinião sobre este assunto. Quero saber o que você acha disso aí. Será que é tudo verdade? Será que não é verdade? As denúncias foram feitas lá no SNA e deve ser com provas, né? Imagino que eles não foi só de falar, com provas. Vamos ver o que vai acontecer com a Azul nos próximos meses. O vídeo de hoje é esse. Não esquecem, se quer viajar, quer fazer viagens legais, viajar comigo em pequenos grupos. Tem viagem para a China, tem viagem para a Rússia que eu estou organizando aí. Tem algumas pessoas interessadas, que assim que fechar o grupinho, a gente marca e a gente vai viajar. Muito legal. Assessoria de viagens comigo, tem os links aqui, telefone, tem tudo que você pode, todas as redes para você falar comigo. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.